Pais amados, mais uma palavra para o meio do seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, amado. Agora sim, Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 2, versículo 20, 22 e 24. Versículo 2 diz assim: assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Versículo de número 20 diz desta maneira: e não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavras hão de crer em mim. Versículo de número 22 diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. E versículo de número 24: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Amados, nós vamos falar sobre, primeiro, a oração de Jesus por seus discípulos. Segundo, os homens que tu me deste. Terceiro, guarda-os. Quinto, que todos sejam um. Sexto, que estejam sempre contigo, comigo. Amados, a oração de Jesus por seus discípulos, os homens que tu me destes. Aqui essa oração é conhecida como a oração sacerdotal. Eu gostaria que você nos acompanhasse na Bíblia Sagrada. Os homens que tu me destes. Deus deu para eles a palavra homens, no grego aqui é anthropos. E então nesse momento, no capítulo 17 de João, encontramos a oração que Jesus fez por seus discípulos, conhecido como oração sacerdotal. Pouco antes de ser preso, ele havia terminado sua obra de ensino e pregação. Através dele, seus seguidores tinham-se familiarizado com Deus. Ele lhes tinha dado a vida eterna. E aqui no versículo de número 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Chegara a hora de Jesus morrer pelos pecados do mundo. Ele apresentou ao Pai os homens que o próprio Deus havia separado do mundo e lhes dera. Eles continuariam a viver no mundo, mas não pertenciam mais àquele sistema mau e pecaminoso. Eles viviam para Deus em vez de viverem para os prazeres, poder e fama mudando. Agora, amados, preste bem atenção, nós precisamos entender isso em nossas vidas. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quero que você entenda isso. Mundo aqui é um sistema que se levanta contra Deus. E você está neste sistema, vivendo nesse mundo físico, mas você não pertence a ele. A nossa pátria é celestial. Segundo, guarda-os. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Aqui do capítulo 17, versículo 9 ao versículo 20. E Jesus falou dos homens que Deus lhe havia dado. Os discípulos de Jesus não tinham nascido santos, ou seja, sem pecado. Eles eram pecadores como qualquer outro homem, mas tinham abandonado os seus pecados para crerem e seguirem a Jesus Cristo. Desta forma, eles foram salvos. Jesus sabia que naquela mesma noite ele teria, amados, algo interessante aconteceria na sua vida. Ele teria que deixar os seus discípulos. Ele orou a Deus pedindo que os guardasse. Judas, um de seus discípulos, havia se perdido, apesar de ainda estar na companhia de Jesus. Jesus sabia que após a sua partida, todos os discípulos seriam tentados a abandonar os seus ensinos e voltar à antiga vida. Isso não é diferente para conosco. Somos tentados 24 horas por dia. Satanás não nos pode arrancar de Deus, mas ele tenta nos afastar de Deus e nos fazer voltar ao pecado. Depois que você se decide viver para Cristo, Satanás tentará fazer você voltar atrás. Lembre-se de que Jesus orou e continua orando por você. Amados, é por isso, Hebreus 7:25, isso. E por isso ele pode hoje e sempre salvar os que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive sempre a fim de pedir a Deus a favor dele. Ele está sempre intercedendo por nós. Jesus não pede ao Pai que nos tire do mundo para que nós não venhamos sofrer. Temos uma obra a fazer.
Ele nos enviou ao mundo com a mensagem da salvação. Diversas vezes neste capítulo, Jesus disse que havia transmitido a seus seguidores a verdadeira mensagem de Deus. Se você ler o versículo 8, 14 e 17, você vai entender isso que nós estamos falando. No verso 17, nos é dito que pertencemos a Deus por meio do conhecimento da sua palavra. Jesus também disse que enviaria os seus seguidores ao mundo. Assim como ele for enviado pelo Pai, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Assim também nós devemos tentar ganhar outros perdidos para o Senhor. Devemos levá-los à palavra de Deus, através da igreja, da escola, dominical. Agora mesmo estamos saindo para a escola bíblica dominical, das literaturas, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, das mídias sociais, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, gravando para colocar no YouTube, no WhatsApp, e assim está levando a palavra do testemunho que Deus deu para nós, nosso testemunho pessoal. Devemos ter uma vida verdadeiramente cristã para mostrar a eles o caminho da vida eterna. Amados, nós não podemos esquecer de forma alguma. Agora nós vamos para outra parte, que é que todos sejam um. No capítulo 17, versículo 20 ao versículo 23. Jesus não estava orando somente por seus discípulos que viviam naquela época, mas em favor de todos os que viriam a crer nele. Isto é, por mim, por você, por nós. Jesus orou pedindo que todos nós e os seus discípulos fôssemos um. Isso significa que ele queria que eles vivessem e trabalhassem unidos. Não é bom que os cristãos estejamos divididos e trabalhem uns contra os outros, mas nós precisamos estar unidos na mesma obra. Uma obra unida, ela prevalecerá. Nós precisamos ter a unidade do Espírito Santo de Deus em nós, para que nós venhamos fazer o melhor. Existem muitas igrejas, mas muitas vezes seus membros podem viver em união se estiverem dispostos a colocar em Cristo em primeiro lugar. Algumas pessoas hoje acham que todas as igrejas deveriam se unir, tornar-se uma só, mas isso não é possível, visto que há entre elas, amados, pontos divergentes. Não podemos nos filiar a uma igreja que não crê nos ensinos de Jesus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, e que sua morte em nosso lugar é a única forma de sermos livres de nossos pecados. Para sermos um essencial, olha só, crermos nisso, isso é um ponto essencial. Amados, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Está lá em Amós 3:3. Então, Jesus orou para que pudéssemos ser um nele e no Pai. Estar em Cristo é básico e basilar para a unidade da fé cristã. Se você deseja ter companheirismo cristão e ajuda espiritual, una-se a uma igreja que creia, ensine e obedeça a Bíblia Sagrada. Uma igreja na qual a presença de Cristo é real e significativa para a tua vida. Amados, vamos falar também que estejam sempre comigo, está em João 17, 24 a 26. Jesus terminou sua oração dizendo que queria que seus seguidores estivessem onde ele estivesse. Um dia nós iremos ter com ele. O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, fala dos salvos perante o trono de Deus, cantando louvores a Jesus, o Cordeiro que foi morto. Nós não sabemos quando seremos chamados à presença do Senhor. Até lá devemos viver cada dia de modo agradável a Deus. Desta forma, não temeremos a morte. Amados, pois saberemos que a morte é apenas a porta pela qual entraremos na presença de Deus. Nós estamos falando aqui, não é que Jesus é a morte, porque Jesus é a porta que nos leva à presença de Deus. Mas através da morte, se nós formos arrebatados, nós sabemos que nós estamos chegando, porque o corpo físico, ele vai descer para o chão, vai ser entregue o pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Amados, e só mais uma coisa, a morte é um ser vivo, porque se a morte fosse um ser que não fosse vivo, ele não conseguiria matar. Então, amados, preste bem atenção. O livro de Apocalipse, ele nos deixa bem claro. Então, nós precisamos, dessa forma, nós um dia estaremos com ele para sempre. Jesus levará consigo apenas os salvos. Aqueles que não são salvos nunca terão lugar junto dele. Você deseja estar para sempre com ele?
Amado, isso aqui é uma palavra de chamamento à salvação, porque haverá a ordem do comando, a voz do arcanjo, olha só, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Ressuscitarão primeiro aqueles que já morreram em Cristo. Então nós, os que estivermos vivos, seremos todos reunidos com Ele nas nuvens para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com Ele. Portanto, anime-se uns aos outros com estas palavras. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao versículo de número 18. E aqui fica a palavra para você. Olha para Jesus, clame, obedeça, vamos ser um com Ele, porque Jesus te ama de uma forma poderosa. Nós temos que entender que Jesus está nos chamando à unidade na pessoa amada do seu Filho. Olha, Jesus está nos chamando para ter essa unidade com Deus e com Ele. O Espírito Santo habita em nós. Ele é aquilo que nos leva a ter essa unidade, porque Ele nos conduz diretamente à eternidade. Amados, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.